Cê sabe como que o Geto virou do mal? E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar o exato momento em que o Geto foi pro lado escuro da força, virou do mal. E tudo isso tem a ver com as ideias que ele tinha sobre o mundo Jujutsu. Só que teve uma virada depois disso que aconteceu uma coisa que impactou o Geto. E se você puder, se torne membro, que você vai estar ajudando muito com o meu trabalho para sempre continuar produzindo cada vez mais por aqui, e você também recebe vários benefícios. Então quem já se tornou membro, muito obrigado. E se você não puder, se inscreve aí com o sininho ativado para receber muito vídeo de Jujutsu por aqui. Valeu, gente! Geto do mal. Galera, pro Geto ficar do mal não foi do dia pra noite, teve toda uma construção para ele ficar assim. E isso começa desde lá de trás, onde o Gojo pensava que não valia a pena proteger os mais fracos. Mas por outro lado, o Geto achava ao contrário. O papel dos feiticeiros Jujutsu era proteger os mais fracos das maldições. Só que depois que a Riko morreu, o Geto e o Gojo estavam no local onde a Riko estava morta. E ao redor deles dois tinha todos os fiéis do Tengen, que não queriam um receptáculo novo. Eles não queriam a Riko como novo Tengen. E eles estavam muito felizes que ela tinha morrido. E foi a partir disso que o Geto começou a duvidar do que ele pensava sobre as pessoas, sobre as maldições. Mas passou um ano e foi um ano com muito espírito amaldiçoado aparecendo. E o trabalho foi cansando pro Geto, porque tava surgindo muita maldição e como feiticeiro ele sempre tava exorcizando elas, mas como o Geto tem a habilidade de manipulação, então ele também tinha que consumir elas. E pro Geto era difícil porque tinha um gosto muito ruim quando ele comia. E tudo isso era para proteger as pessoas, mas o Geto também lembra que era para proteger aquelas pessoas que ficaram felizes com a morte da Riko. E cada vez mais ele ficava mais nervoso com todas as pessoas. E o ponto aqui é que o Geto tava cansado de exorcizar as maldições e elas continuavam aparecendo, tipo, parece que o trabalho deles não fazia efeito. E ainda por cima essas próprias pessoas que eles salvavam era quem criava essas maldições. E chega numa parte que a Yuki vai visitar a escola Jujutsu e ela encontra o Geto e começa a conversar com ele sobre as maldições, falando que ela não queria tratar os sintomas, que eram as maldições, mas sim a causa das maldições. Ela não queria ficar caçando os espíritos amaldiçoados, mas sim que não nascessem mais espíritos amaldiçoados. E ela tem duas opções para isso, porque os espíritos amaldiçoados nascem a partir da energia amaldiçoada em excesso que vaza dos seres humanos. E sendo assim, existem duas formas para que não nasça espíritos amaldiçoados: fazer toda a humanidade perder a energia amaldiçoada ou fazer toda a humanidade ser capaz de controlar a sua energia amaldiçoada. E a Yuki fala que a primeira opção era melhor, já que tinha um exemplo, e ela fala do Toji, que por causa da restrição celestial chegou a ter 0 de energia amaldiçoada. Só que ele era o único caso, tinha muito pouco caso de pessoas com restrição celestial. E por isso a Yuki estava em busca da segunda opção: fazer a humanidade toda aprender a controlar a energia amaldiçoada. E isso tem um porquê. A Yuki explica que os xamãs, os feiticeiros Jujutsu, não criam espíritos amaldiçoados, porque se comparar a uma pessoa normal, o feiticeiro vaza menos energia amaldiçoada. Isso porque o fluxo de energia amaldiçoada flui dentro do próprio corpo dele, porque eles sabem como controlar essa energia. E se toda a humanidade se tornar um xamã, não vai existir nenhum espírito amaldiçoado. Só que o Geto dá outra opção, porque o problema de tudo seria as pessoas normais. E ele fala que é só matar todos os não feiticeiros. E a Yuki fala que é uma possibilidade, é a forma mais fácil de acabar com os espíritos amaldiçoados, porque se eles diminuíssem a população de pessoas normais, é possível que as outras despertem a técnica Jujutsu como forma de sobrevivência, mas a Yuki fala que não tem coragem para isso, e o Geto fica muito pensativo sobre isso, porque ele pensava que os xamãs existiam para proteger, só que depois que tudo isso aconteceu com a Riko, ele não tinha certeza se era isso mesmo. O Geto estava ficando confuso com os próprios sentimentos dele, sobre desprezar as pessoas comuns, só que ele tem que proteger elas. Só que depois da morte da Riko, ele despreza essa parte do ser humano. E a Yuki fala que tanto rejeitar as pessoas comuns quanto desprezar essa ideia são dois caminhos, e aquele caminho que ele escolher, que ele se comprometer de agora em diante, vai definir os verdadeiros sentimentos dele. E depois de um tempo, o Geto viu o Hayabara, que era um garoto da escola Jujutsu ainda, que tinha ido para uma missão e ele não conseguiu sobreviver. E nessa hora, o Nanami, que era parceiro dele,
tava falando que as maldições estavam cada vez mais fortes e estavam aumentando. E eles não podiam deixar tudo isso pro Gojo. E pra mim, esse foi o ponto que o Geto decidiu o caminho que ele queria seguir. Porque basicamente todos os feiticeiros iam continuar morrendo enquanto as pessoas faziam cada vez mais maldições. E a única solução pro Geto era eliminar essas pessoas. E essa foi a decisão do Geto que fez ele se tornar mal. Foi esse caminho que ele decidiu seguir. Beleza, gente? Comenta aí embaixo quem venceria o Geto no auge, fora o Gojo. E se você for novo aqui, você tem que se inscrever com o sininho ativado para receber vídeo novo por aqui e também para participar da nossa comunidade. A gente vai falar muito de Jujutsu por aqui. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!